Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 13. Jesus cura o leproso. Um oficial centurião demonstra fé. E, descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E, eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei, e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque, e Jacó, no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Nos versículos de 2 a 3, de Mateus capítulo 8. Assim como é a AIDS em nossos dias, antigamente, a lepra era uma doença terrível, porque não se conhecia um método de cura ou remédio. Além disso, a palavra grega usada para designar a lepra era empregada para uma variedade de enfermidades semelhantes, mas apenas alguns tipos de lepra eram contagiosos. Se alguém contraísse um desses tipos, o sacerdote declarava essa pessoa leprosa e a bania da casa e da cidade onde ela morava. O leproso era enviado para viver em uma comunidade com outros infectados pela lepra até que melhorasse ou morresse. Contudo, quando um leproso implorou que Jesus o curasse, o Senhor estendeu sua mão e tocou-o, embora a pele daquele homem estivesse coberta com esta terrível doença. O pecado também é uma doença terrível com a qual todos nós estamos infectados. Somente o toque curador de Cristo pode remover milagrosamente nossos pecados e dar-nos uma vida abundante. Mas primeiro, assim como o leproso, devemos perceber a nossa incapacidade de curarmos a nós mesmos e pedir ajuda de nosso Salvador, Jesus Cristo. No versículo 4, de Mateus capítulo 8. A lei exigia que a pessoa curada de lepra fosse examinada pelo sacerdote, Levítico 14. Por isso, Jesus disse ao homem por ele curado que fosse primeiro ao sacerdote e contasse sua história, a fim de que este comprovasse a cura completa da lepra e pudesse restaurar seu convívio social. Nos versículos de 5 a 6, de Mateus capítulo 8. O oficial romano poderia ter deixado que muitos obstáculos se colocassem entre ele e Jesus: orgulho, dúvida, dinheiro, idioma, distância, tempo, autossuficiência, poder, etnia, mas não permitiu isso. Não deixou que tais barreiras bloqueassem sua aproximação de Jesus. Semelhantemente, não devemos deixar que nada nos impeça de ir a Cristo. O que o tem impedido de aproximar-se dele? No versículo 12, de Mateus capítulo 8. O centurião romano era um oficial de carreira do exército romano que controlava 100 soldados. Eles eram os mais odiados pelos judeus por causa do controle político-econômico, da opressão e zombaria que infligiam a Israel. Contudo, a genuína fé do centurião surpreendeu Jesus. A fé deste odiado gentio envergonhou a devoção pomposa de muitos líderes religiosos judeus. Nos versículos de 10 a 12, de Mateus capítulo 8, Jesus disse à multidão que muitos religiosos judeus que deveriam participar do reino seriam excluídos devido à falta de fé. Arraigados em suas tradições religiosas, não aceitavam Cristo e sua mensagem. Devemos ser cuidadosos para não nos tornarmos cativos de nossa religiosidade, a ponto de esperarmos que Deus trabalhe apenas da maneira como concebemos. Não imponha limites a Deus por conta de sua racionalidade e falta de fé.
Nos versículos de 11 a 12, de Mateus capítulo 8. As pessoas do mundo inteiro fiéis a Deus serão reunidas para um banquete com o Messias, Isaías capítulo 25, versículo 6 e capítulo 55. Os judeus deveriam saber que quando o Messias viesse, suas bênçãos seriam extensivas aos gentios, ver Isaías capítulo 66, versículos 12 e 19. Mas esta mensagem foi um choque para os judeus, porque estavam muito envolvidos com seus negócios e seu destino. Ao reivindicarmos as promessas de Deus, não devemos aplicá-las tão pessoalmente a ponto de nos esquecermos de enxergar o que Deus quer fazer para alcançar outras pessoas, pois Ele as ama. Mateus enfatizou este tema: a mensagem de Jesus é para todos. Os profetas do Antigo Testamento conheciam esta verdade. Ver Isaías capítulo 56, versículo 3 e versículos 6 a 8, capítulo 66, versículos 12 e 19, Malaquias capítulo 1, versículo 11. Mas muitos líderes judeus do período neotestamentário preferiram ignorá-la. Sobre cada um de nós pesa a responsabilidade de escolher entre aceitar ou rejeitar as boas novas. Pessoa alguma pode tornar-se participante do reino de Deus com base em genealogias ou relacionamentos humanos. Ter pais cristãos é uma bênção maravilhosa, mas isto não garante a vida eterna. A salvação é individual, cada um deve crer em Cristo e segui-lo.